É uma querida mesmo. Beijo, gente, Maria, a gente falou da Contigo Agora, né, que veio com essa entrevista linda, e tem também a nova edição da revista Veja. A capa é política, como não poderia deixar de ser, mas as páginas amarelas dessa edição, com Débora Seco, virou um escândalo, né? E assim, surpreendente como as mulheres se posicionaram e não aceitaram as declarações da Débora. Eu li e falei, não me conformo com esse tipo de coisa. Depois eu postei a foto dessa primeira página aqui e eu vi a ira de muitas mulheres achando um absurdo ela dizer trair sim e daí, porque ela defende o direito da mulher a trair o homem, né? E aí pronto, aí virou um discurso tão moralista, mas tão moralista, vergonha alheia, na verdade. As pessoas não se aprofundaram nas palavras e nos pontos de vista da Débora Seco. Não é traição por esporte, não é porque é gostosinho, bonitinho. Existem momentos da sua vida que às vezes isso acaba sendo a sua mudança total. Você está num relacionamento abusivo e ela fala aqui dos relacionamentos abusivos que ela sofreu com o namorado. Um deles, inclusive, chegou a deixá-la trancada no quarto porque disse que ela estava gorda, ela não podia comer e se ela não emagrecesse, ele não ia querer saber mais dela. E a gente sabe como eles são sedutores, maravilhosos, perfeitos, príncipes no começo de um relacionamento e depois podem se revelar verdadeiros torturadores. Ela passou por isso. Então, no momento em que você resolve abrir a porta e fugir, essa porta pode ser uma traição, chamada traição no sentido de que, poxa vida, né? Olha que pouca vergonha, onde já se viu traindo o namorado, traindo o marido, traindo sei lá o quê. E na verdade não, é um instinto de sobrevivência falando mais alto. É viver uma outra coisa para ver se você consegue escapar do inferno. E isso ela fez várias vezes. Então eu acho realmente uma coisa intolerante com as declarações da Débora. Mas enfim, se você não sabe, a gente mostra aqui um pouco dessa reportagem. Depois vocês veem total na revista. Ela diz, trair sim e daí? A atriz que levantou a bandeira do direito à infidelidade feminina fala das relações abusivas que manteve com os ex-namorados e sai em defesa dos homossexuais. E ela diz, inclusive, já namorei um. E ela não deu muitos detalhes dessa história, mas ela fez essa revelação, né? Então tá aqui, eles vêm falando, aí vem aqui, olha, confirmando, a senhora traiu mesmo todos os ex-namorados? Porque essa foi a declaração dela, com exceção do marido do Hugo Moura, do pai da filha dela, da Maria Flor, ela traiu todos os outros namorados. E ela diz, traí todos e fui traída por quase todos. Acha isso ok? E a Débora diz, não me orgulho, mas não vou mentir. Eu não tenho necessidade de ser vista pelos homens como gostosinha, bonitinha e boazinha. Se alguém quiser ficar com outra para não ser traído, que seja feliz. Comigo é vida real. É terrível ver mulheres que só são fiéis porque acham que é o certo. Isso é muito retrógrado. Quem quiser trair, que traia, diz a Débora Seco. E aí a revista vai pra cima, né? Bota lá na parede. Vocês leram, né? Vai que vai mesmo, não deu moleza. Tá aqui, olha. Como foi a reação à sua confissão? E é aqui que ela fala da reação das mulheres. O que mais me chocou foi ver que as maiores críticas vieram de mulheres. É inadmissível que em 2017, com enorme movimento pela liberação feminina, 90% das que comentaram o fizeram para se pronunciar contra mim. É muito triste que as mulheres não se defendam, não lutem pela liberdade mínima de aceitar que a gente pode sim trair o homem, como os homens traem a gente. Entre os ex, algum deles reclamou, porque lembra que veio aquela notícia falsa do Roger, fake, né, que estava xingando a Débora, e não, aquilo nunca existiu, era mentiroso. E ela diz, entre os ex, ninguém me procurou não. Aliás, fiquei abismada com a lista de ex-namorados traídos que saíram na imprensa. Tinha o nome de gente que eu nunca considerei meu namorado. E tudo isso porque eu sou mulher. A maioria dos homens que eu traí também me traiu publicamente. E a gente sabe, né? Pois é. Exatamente. Ela fala, a maioria dos homens que eu traí também me traiu publicamente. E nunca vi meu nome em lista nenhuma. Alguém sabia da traição e pode ter se surpreendido com sua declaração? Ela diz não. Todas as pessoas que eu traí souberam logo, até porque eu terminei em seguida. O que vem bater com aquilo que eu falo para vocês.
Traição é uma coisa muito complexa, não dá para ser preto no branco, traiu, então não é digno de confiança, não vale a pena, é um ser humano sem princípios, não é por aí, gente. A coisa é bem complicada de verdade. E quando a gente fala que de repente você vai por um instinto de sobrevivência por essa porta para poder escapar de um relacionamento abusivo ou muito sofrido, que realmente seja mão única, é só você dando e não recebendo em troca na mesma proporção, aí acontece exatamente isso. Você vai, experimenta outra coisa, vivencia uma outra situação e coloca um ponto final naquela, né? Muitos casamentos acabam assim, muitos relacionamentos acabam assim, porque tem uma hora que tá pela tampa, você experimenta outra coisa e fala, não, gente, existe vida legal fora desse inferno, eu vou sair daí. Aí você volta e acaba com tudo. E foi exatamente o que ela fez, o que deixa claro que não era por esporte que ela estava traindo todo mundo, é porque ela realmente, por uma série de circunstâncias emocionais, psicológicas, tanto que ela foi fazer terapia, ela fez 14 anos de análise, para vocês terem uma ideia, são coisas da gente mesmo, né? A baixa autoestima, a carência, a distorção que a gente tem da própria imagem, não tem a ver. Não tem a ver. Eu quando li, eu pensei que era isso. Você é homem, só podia pensar isso. Porque a gente só pensa naquilo, Exatamente. Só podia pensar isso, né? Eu falei, será bom. que né, enjoava? Não é isso, não. Ela buscava, né, uma outra coisa, uma fuga de tudo. Olha, qual a sensação depois? Peraí. Ela falou que logo depois ela terminava, né? Por que a senhora traiu? Foi vingança? E ela diz, foi necessidade de liberdade. Muitos homens com quem eu me relacionei sentiam prazer com a minha submissão. Mulher capacho. Tinham necessidade de mandar em mim. Eu me senti sufocada e precisei cometer um erro para olhar de fora e perceber que estava em uma relação doentia. Exatamente isso. Qual a sensação depois da traição, né? Para mim sempre foi ruim, porque eu estava infeliz. Mas se uma mulher quiser trair porque acha bom, tudo bem. A senhora acha que trair é errado tanto para o homem como para a mulher? E ela diz, é errado sim, mas somos todos humanos, homens e mulheres, e estamos sujeitos a falhas. Deixa eu ver onde é que ela entra em relacionamento abusivo, como se desenvolvia essas relações doentes de que a senhora fala. E aí ela fala dos homens que passaram pela vida dela. Ela diz, como eu tive homens muito controladores, que me oprimiam, de quem eu dependia emocionalmente. Vivi relações abusivas em grau muito forte. Convivi com um que me trancava no quarto para eu não comer. Dizia que eu estava gorda e se eu continuasse assim, ele não iria me querer mais. Essa história me impressionou demais. Ela é terrível, não é? É terrível. Será, hein? Não sei, ela não deu nome aos bois, porque o cara né? não queria a Débora C. Como pessoa física, ele queria a jurídica, aquela da televisão, aquela a gostosona, a imagem, né? A imagem, realmente. É alguém completamente desestruturado também, né? Aí ela fala, quem fez isso? E ela diz, um dos meus primeiros namorados, ninguém famoso. Aí falam de um outro que é tido como agressivo e ela diz que não, foi namoro normal dentro dos padrões. A senhora chegou a ser fisicamente agredida em algum namoro, trataram ela por senhora o tempo todo. Ficou tão estranho isso, né? E ela diz, nunca, mas tive medo de apanhar. Sofri muitas agressões verbais, porque a tortura não é só física, né, gente? É psicológica também. Às vezes, tu faz alguma coisa que dói tanto quanto um tapa. Um deles dizia que eu só era bem vista e tinha amigos por ser namorada dele, o meu salvador. Eu era cega, viciada nesse tipo de relacionamento. Muitos eram bonzinhos no início, até começarem... peraí, onde é que eu estava? Até começarem a impor seus limites. A pessoa abusiva pode ser muito cativante. E é verdade, né? É seduzir a presa para depois pegar e ferrar com a vida da mulher. Começa meu bem, né? É verdade, é verdade. Tem mulher assim também, viu, gente? É que como a gente vive numa sociedade machista mesmo, né, dominada, os homens estão nos maiores cargos de poder, eles usam isso também para a vida sentimental. Então aqui diz o seguinte, por que insistiu aqui? Por que insistiu em relacionamentos que lhe faziam mal? Presta atenção, gente, vocês, mulheres que estão assistindo, que vão ler a revista, presta atenção, porque isso é uma coisa muito recorrente em todas nós. Eu tenho livros sobre
isso, e não é à toa, né? É porque realmente isso tá, sabe, dentro da mulher, é intrínseco sentir as situações da vida sentimental e de amor dessa maneira, né? Se sujeita, porque o amor é o principal da vida, é tudo da vida. E o amor se tem que encarar como uma parte imensa da vida, importantíssima da vida, mas não mais do que a própria vida. Então é aí que a coisa começa a se resolver. Mas vamos lá, que isso daqui não é sessão de análise. Ok. Por que insistir em um relacionamento que lhe fazia o mal? Eu achava a separação uma coisa feia. Me preocupava com o que iriam pensar de mim. Olha só. Por isso ela aguentou um homem trancada no quarto, trancada por ele no quarto. O outro dizendo que ela não era nada ninguém, que o pessoal só gostava dela porque ela era a namorada dele, o Deus, né, o divo. Tudo para que as pessoas não pensassem que ela não conseguia manter o relacionamento, que ela não tinha um namorado, um homem na vida dela, um amor, e muita, mas a maioria muito mesmo, né? De mulheres, às vezes até nessa faixa de idade, que optam por esse tipo de coisa. Olha aqui, por que insistir em relacionamentos? Então ela fala isso, também era carente. Meu pai se ausentou muito depois que se separou da minha mãe, mas aprendi na terapia a lidar com a carência e fiz por 14 anos. Olha, fala que agora vou tomar água. Sônia, mas quando ela, nessa entrevista, eu li até o final, ela não fala o nome de nenhum ex-namorado, porque assim, muita gente. A gente conhece porque saíram nas revistas, nos jornais, na internet. Ela foi muito ética em contar muito, realmente. E não explicar que, olha, o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Olha, sabe que ela reclama também, porque a revista fala com ela de que ela sempre foi muito intensa nos relacionamentos dela, né? Todo mundo acompanhou as histórias. Tinha um momento que a gente não aguentava mais, de peninha mesmo, e falar, gente, quando é que ela vai realmente encontrar alguém que valha a pena, que mereça, né, o amor dela. A gente lembra do casamento com o jogador, né? Foi numa semana, na outra já estava sendo visto lá em Minas Gerais com outra mulher, assim, era uma coisa dura também para ela. E a revista pergunta, muito intensa nos seus relacionamentos, do tipo que fazia tatuagens, essa foi a do Falcão. Lembra? O jogador foi o Roger, com quem ela casou, aquela cerimônia de princesa, castelo, aquela coisa toda. Sim. A tatuagem no pé era o Faustão. O Faustão! Faustão! Agora, Sônia Abrão, você sabia que a Débora Seco ficou com o Faustão? Para com isso. Nada disso. Com o Falcão. Eu troco tudo, gente. Tá bom, o Falcão. Vamos repetir. Mas é do Rapa, não é o Brega. Exatamente. Não, é o do Rapa, exatamente. Aí ela diz assim, olha, a imprensa é cruel comigo. Quando amei, levei porrada. Quando traí, levei porrada. Parem de me julgar, caramba, só estou tentando ser feliz. Não me acho menos intensa, pelo contrário, sou grudenta. Eu quero estar perto, digo que amo abertamente. A diferença é que encontrei alguém que topa a minha intensidade. Então, não existe desequilíbrio, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode destacar aqui. O resto vocês leem tudo direitinho. Se houve momentos que ela era deslumbrada com a fama. E ela explica isso. Ela fala, com a fama não, mas no começo eu me deslumbrei com acesso a coisas caras e a mordomias que eu não conhecia. Poxa, eu tenho origem humilde. Minha família inteira ia para a Ilha de Caras e guardava os brindes como se fossem presentes de Natal. Eu ia para lá não para aparecer na revista, mas para andar de helicóptero, de jet ski com meus irmãos. Lembro que me diziam para não frequentar tantos camarotes, mas eu era adolescente, eu queria aproveitar, né? E aí tem muitas outras coisas, interpretar personagens, se o cabelo dela... ela fala que ela ajusta sempre o aplique. Aí a revista pergunta, mas o seu cabelo não é de verdade? E ela diz, não mesmo. Eu tiro 45 fotos antes de postar uma, porque ela se preocupa com todos os detalhes. E que ela tem muito pouco cabelo e o que ela tem é bem fininho, então ela usa aplique de verdade. E é só isso mesmo. E ela termina dizendo, a revista pergunta, já namorou gays? Ela diz, namorei um bissexual e um gay que eu saiba. Pode ser que tenha havido outros, né? A gente não tem bola de cristal. Olha, Débora Seco, arrasou, né? Parabéns para a revista Veja. Parabéns para ela pela coragem, Seco, né? Também por falar abertamente sobre a sua vida. Mas você sabe que não é novidade a Débora Seco agir dessa forma e falar
francamente, falar a verdade, porque ela é sempre muito decente, sempre muito honesta. Ela não tem aquele deslumbre das celebridades. Não, olha, não tem isso não pode fazer. Não, pode perguntar, pode chegar perto, pode sanar ou saciar suas curiosidades. E assim, sabe, e ela arriscou muito com a sinceridade dela, o tal do sincericídio. Porque a gente se recuar aí 20 anos, porque acabou de fazer em 31 de agosto 20 anos da morte da princesa Diana, vocês se lembram muito bem que ela só perdeu o título de princesa de Sua Alteza e passou a ser a princesa do povo porque ela teve a coragem de dizer numa entrevista na televisão que ela traía o príncipe Charles, que já tinha chifrado ela de todas as maneiras, que era o inferno da vida dela, que ela soube que ele estava no telefone com a amante dizendo que queria ser o absorvente daquela bruxa. Meu Deus! Ela soube tudo isso. Na hora que ela diz uma coisa dessas, ou seja, ela traiu depois de tudo que ele já tinha traído, que todo mundo sabia e tinha escanteado. Ele só teve os filhos com ela porque isso era uma obrigação do príncipe, né? Manter a dinastia e o resto que se dane. Tanto que ela teve bulimia, anorexia, pânico, tudo que vocês possam imaginar. A vida da princesa era uma desgraça, né? Na hora que ela vai e conta o lado dela da história, aí ela perde o título, perde mordomia, tudo era o de menos, né? Mas vocês veem isso como uma punição, um castigo. Traiu o príncipe, aquela maravilha. Então agora acabou tudo. Não importa se ela era a mãe do futuro rei, o que fosse, ela perdeu tudo. E a gente vê 20 anos depois, num país completamente diferente, com todos nós plebeus, a reação das mulheres e dos homens também, mas principalmente das mulheres em relação a esse tipo de coisa. Repensem, melhorem, como se diz na internet, porque realmente é necessário, né? Bom, vamos girar nossa roda.